Muito bom, pessoal, que sensacional, mais um vídeo aqui no DJ Fan Fórum. E desta vez trago para vocês a respeito do desenho animado do Jackson 5, né? Uma obra que é tão conhecida entre os fãs, mas ao mesmo tempo parece que é tão obscura, né? Não se tem muitas informações a respeito online e tal. Então eu reuni tudo que pude para a gente conversar aqui a respeito desta obra sensacional aí da década de 70, certo? Então já deixa o seu like, se inscreve aí e bora lá! Bom, é claro que devido à grande popularidade do Jackson 5 ali desde 1969, né, com aquele bubblegum pop, que era um pop mais descontraído, né, mais de fácil consumo, mais chiclete, que era exatamente voltado para o público infanto-juvenil ou até mesmo para o público infantil mesmo, né? Então a Motown teve a brilhante ideia, né, a gravadora, de fazer um desenho animado, né, para este público. Por que não? Já que os meninos estavam no auge ali, né? E o que o desenho iria retratar, né? Nada muito novo, até porque eles ainda seriam uma banda dentro do desenho, passando por aquelas aventuras e tal, porém, ainda cantando, ainda fazendo shows e tal, né? Porém, naquele estilo bem pernalonga, bem pica-pau, né? Aquelas coisas de desenho animado, né? Aquelas impossibilidades, aquelas doideiras que acontecem, né? E é claro que a série se baseou em sitcoms e desenhos animados que faziam sucesso na época, né? Como A Família do Remy, que aqui no Brasil foi bem popular, e também com os desenhos animados Josie e as Gatinhas e The Archies, que eram desenhos animados no estilo dos Flintstones, dos Jetsons, que também bombavam, porém sobre bandas, né? Porém musicais. E é claro que o Jackson 5 tirou inspiração aí destas obras. A empresa contratada para dar vida a este desenho animado foi a Rankin Bass, que já era famosa naquela época, renomada, por conta dos desenhos natalinos, né? Então, sobre renas, sobre bonecos de neve, sobre Papai Noel, eles eram referência ali. Então, foram chamados para trabalhar no desenho do Jackson 5. Bom, e bem característico desta série e de outras da época, né, são as claques, ou as risadas pré-gravadas, né? Algo que a gente conhece muito bem aqui no Brasil pelo Chaves e pelo Chapolin, que toca aquelas risadinhas gravadas ali em momentos cômicos e tal. Mesma coisa acontece no desenho do Jackson 5, tem aquelas risadas pré-gravadas, aquelas risadas prontas para se colocar em momentos cômicos, em momentos chaves ali dos episódios, né? Pois bem, com os dois diretores da Rankin Bass, 5 roteiristas, um compositor para as faixas instrumentais ali do desenho, e com estúdios de animação trabalhando em Barcelona, Londres e Tóquio, já estava tudo pronto para se produzir o desenho do Jackson 5 e se lançar no futuro próximo aí. Com o nome de Jackson 5, sim, com os 5 à frente, para dar mais personalidade ali, para diferenciar um pouco da banda em si, do nome da banda em si, né? Se tá curtindo o vídeo até agora, então se inscreve aí, deixa o like, bichão, porque é bastante conhecimento aqui de qualidade para vocês sobre Michael Jackson sempre, né? Então muito obrigado. Para falar agora quando saiu o desenho, quando começou a ser exibido, né? Foi no dia 11 de setembro de 71, pela emissora ABC lá nos Estados Unidos, que o desenho do Jackson 5 começou a passar somente nas manhãs de sábado. Ele era considerado ali um Saturday Morning Cartoon, né? Que é um desenho ali que se passa apenas nas manhãs de sábado. Nos Estados Unidos sempre tiveram desenhos que passavam sempre nesse período do dia de sábado. Lembrando também que o Jackson 5 até aquele momento havia lançado 5 discos, o último sendo Maybe Tomorrow, que foi praticamente o último que bombou depois ali da queda da popularidade da banda, né? Embora o Michael e o Jermaine estivessem bombando na carreira solo, o Jackson 5 em si iria decair um pouquinho depois do lançamento do desenho e também deste último disco ali até aquele momento. Bom, e além das peripécias, das aventuras ali dos 5 meninos da banda, né? O desenho também conta com a participação do Berry Gordy, que, embora no desenho não tenha nome, né, conhecido como empresário do Jackson 5, ele é a figura adulta, a figura paterna ali dos meninos. E também tem a participação da Diana Ross, sim, a própria cantora Diana Ross, porém ela aparece apenas no primeiro episódio, né? Até porque é normal, ela era considerada descobridora da banda naquele momento, né? Então nada mais justo do que ela aparecer aí participando das aventuras dos meninos. Bom, e ao fazer essa pauta aqui, a fazer minha profunda pesquisa, né, a respeito, eu achei muitas informações erradas a respeito das vozes dos meninos, né? Muitos dizem que os meninos, né, o próprio Michael, Jermaine, Tito, Marlon e Jack, que estavam dublando seus personagens do desenho animado, que não é verdade. Eram tantos compromissos como turnês, shows, estúdios de gravação para gravar os álbuns, performances na TV e tal, eles não conseguiram conciliar a agenda deles para aparecer no desenho animado para poder dublar os seus personagens, né? Então é claro que por conta disso, né, dubladores profissionais foram chamados para fazer a voz dos garotos, né? O Paul Frees fez o Berry Gordy, Donald Fullalove foi a voz do Michael, Edmund Silvers foi a voz do Marlon, Joel Cooper fez a voz do Jermaine, Mike Martinez fez a voz do Tito e Craig Grandi fez a voz do Jack. Apenas a Diana Ross foi dublada por ela própria, sim. Que bacana, né? Pelo menos essa dublagem aí foi um pouco mais intimista no caso, né? Agora, o único material que os irmãos realmente contribuíram fisicamente para o desenho animado, né,
foram sessões de fotos, né? Foram fotografias que eles tiraram ali para a divulgação da obra em manchetes de jornal, de revista, pôsteres e tudo mais, né? E algumas dessas fotos foram utilizadas no início do desenho animado ali, quando tem uma espécie de morfagem, né? O rosto real deles ali se transforma na versão de desenho animado, de cartoon deles, né? É bem legal. E isso rolava na abertura de cada episódio, né? Olha que bacana. Bom, e além dos seres humanos que eu comentei, né? Que fazem parte do desenho animado, também tinha alguns bichinhos, né? Alguns animais que participavam, embora não tivessem fala, não tivessem diálogo, e eles eram inspirados nos próprios animais de estimação que o Michael Jackson tinha quando era criança. Por exemplo, a cobra Crusher aparece no desenho, e também os dois ratinhos Ray e Charles, que é claro uma alusão ao ídolo do Michael, Ray Charles, né? Que ele também tinha na vida real, né? Bem legal. Os animais não falavam, mas eles contribuíam ali nas aventuras dos meninos, né? Nas confusões ali que aconteciam nos episódios. Falando dos episódios, né? Claro que todos eles traziam faixas diretamente dos discos do Jackson 5, né? Aí sim, eram as vozes do Michael Jackson e dos irmãos, é claro. E em um certo momento, para o ano de 72, até o disco Got to Be There foi utilizado, né? O primeiro disco solo do Michael Jackson ali, também teve algumas faixas que chegaram a tocar no desenho. Como eu mencionei, o desenho foi ao ar no dia 11 de setembro de 71 e ficou no ar até 14 de outubro de 72. Um pouquinho mais de um ano, né? Com apenas 2 temporadas. A primeira com 17 episódios e a segunda apenas com 6. E é claro também com eventuais reprises aí no decorrer dos anos até hoje, né? Por exemplo, em 1984, quando o Michael estava no topo do mundo, né, dominando o planeta, claro que algumas emissoras que já tinham os direitos de exibição aproveitaram para reprisar ali episódios aleatórios do desenho do Jackson 5 para surfar na onda de popularidade astronômica aí que o Michael estava tendo nessa época, né? Depois, no ano de 1999, chegou a ser reexibido também nos Estados Unidos. E por fim, em 2013, apenas nos Estados Unidos, o desenho saiu em Blu-ray e DVD, só que desta vez, é claro, com um diferencial sem as claques, sem aquelas risadas pré-gravadas características da televisão, né? Isso foi removido da versão de DVD e Blu-ray do desenho. Bom, e no Brasil, como que foi essa história toda desse desenho, né? Infelizmente, as informações que a gente tem por aqui vêm de sites que são mais retrôs, né? Que gostam de postar coisas antigas e tal, e infelizmente são informações meio escassas. O que a gente sabe é que a extinta Rede Manchete, que foi popular nas décadas de 80 e 90, que fez parte da infância de muitos, chegou a exibir o desenho do Jackson 5 nessas 2 décadas, e também a TV Tupi pode ter passado alguns episódios também. Já por parte da dublagem, né, quem foram os dubladores dos garotos, dos personagens aqui no Brasil? A voz do Michael foi feita por uma mulher, sim, Antonieta de Matos, né? Um personagem bem famoso que ela fez foi o Coelhinho Tambor, lá da animação Bambi da Disney. O Henrique Ogala fez a voz do Marlon. Posteriormente, ele viria a fazer a voz do Teletubby Verde, do Gypsy, na série do Teletubbies. O Domício Costa fez a voz do Jermaine, e esse dublador já havia feito Dick Vigarista, lá do desenho da Corrida Maluca também. O Carlos Marques fez a voz do Jack Jackson, né? Ele já havia trabalhado na série do Looney Tunes, fazendo a voz do Patolino e do Gaguinho. Paulo Pinheiro fez a voz do Tito, e esse dublador também já havia trabalhado na série do Looney Tunes, fazendo a voz do Hortelino e do Eufrazino. Agora uma surpresa legal aqui, quem fez o Barry Gordy, né, foi o dublador e ator Francisco Milani, muito popular aqui no Brasil, principalmente por conta do personagem dele, o Saraiva, lá no programa de humor Zorra Total da Rede Globo, né, que bombou este quadro aí por uma época. E a Ana Ariel fez a Diana Ross, embora ela não tenha muitos papéis assim de destaque para se comentar aqui. Então é isso, pessoal. Agora, se vocês quiserem saber sobre o desenho do Jackson 5, você já tem um destino direto aqui, que é este vídeo, certo? Onde eu reuni todas as informações oficiais, registradas, bonitinhas, a respeito deste desenho, né? Que fez parte ali do início da carreira do Michael Jackson e foi tão importante quanto todo o restante, né, de sua trajetória. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, nas próximas lives, certo? Obrigadão!